O Portal Guia-me está mais uma vez ao lado do deputado federal e pastor Roberto de Lucena. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Recentemente houve uma mudança. Você deixou de fazer parte do Partido Verde para fazer parte do Podemos. O que provocou essa mudança? Eu tenho muito respeito pelo Partido Verde. Eu estive candidato a deputado federal pelo Partido Verde em 2010 e fiz parte desta agremiação partidária, política partidária, durante estes 8 anos. No Partido Verde, que abriu as portas para que eu fizesse essa discussão de país, nós tínhamos algumas divergências em relação principalmente à agenda moral. Por exemplo, a defesa da descriminalização da maconha, a defesa da descriminalização do aborto. Mas eu tinha no Partido Verde a cláusula de consciência, que era um gesto de grandeza do partido e que permitia que os parlamentares fizessem a defesa das suas convicções na agenda moral e que o fizessem sem sofrerem sanções por parte da direção partidária. Ocorre que nós estávamos de fato constrangendo alguns dos nossos companheiros, porque grande parte dos filiados do Partido Verde também tem a mesma linha de defesa de vida e família que nós temos. Mas havia nas nossas defesas um constrangimento aos nossos companheiros, e pelo respeito a estes companheiros, e também porque eu sinto a necessidade de estar num partido que tem um projeto de país, o que o Partido Verde teve em 2010, nós nos deslocamos na janela de migração partidária para o Podemos, um partido onde a defesa das minhas convicções em relação à agenda moral não cria constrangimento, mas principalmente porque é um partido que tem um projeto de país, um projeto representado pelo senador Álvaro Dias, que foi governador do Paraná, senador da República por 8 anos, de conduta absolutamente ilibada, um homem coerente, e esse projeto de país que o Podemos tem, juntamente com esta preocupação de não constranger os meus companheiros de legenda em função das minhas defesas em relação à vida e à família, é que me motivaram nesta janela de migração, de troca de partido, a fazer uma nova opção e poder estar entre aqueles que as minhas defesas não causavam, não geravam desconforto, e também de estar entre aqueles que, como eu, querem fazer parte de uma proposta de transformação da sociedade e do país. O Partido Verde defende algumas bandeiras que muitas vezes não estão de acordo com a bandeira defendida pelos conservadores, pelos cristãos. Em algum momento houve algum conflito por causa das questões morais? Nós tivemos algumas situações, claro, algumas situações de divergência, de desconforto, que foram devidamente discutidas e superadas, e como eu disse há pouco, eu seria injusto, ingrato, se não tivesse o reconhecimento da importância do Partido Verde para que eu tivesse a construção dos 2 mandatos que tive. Então o Partido Verde é uma legenda importante, é um grande partido. Na agenda moral defende alguns valores que nós não defendemos, que são divergentes, que conflitam com os valores que eu defendo. Foi possível estar lá nesse período em função da cláusula de consciência, mas tivemos agora a oportunidade de fazermos na mudança de partido, durante a janela de mudança de partido, um deslocamento para que deixássemos esses companheiros confortáveis
e nós estivéssemos entre aqueles que pensam como eu penso e defendem aquilo que eu defendo em relação à defesa da vida, em relação à defesa da família, contra aborto, contra a legalização das drogas, contra a legalização da maconha, dos jogos de azar, enfim. Nessa questão, isso se soma ao projeto de país que, neste momento, eu entendo seja importante e adequado que eu faça parte. Como você define a sua trajetória no Partido Verde? Tive no Partido Verde uma trajetória absolutamente bem-sucedida. Entrei pela porta, saí pela porta, tive 2 mandatos como deputado federal, estive secretário de Estado e agora nós estamos vivendo um novo tempo, com novos desafios e absolutamente comprometidos dentro do Podemos a fazermos essa construção de mudança, de transformação dos rumos do nosso país. E o Brasil quebrou, né? O Brasil vive um dos seus momentos mais perigosos, mais delicados. É preciso que haja um esforço, sabedoria, inteligência. Nós precisamos de uma bênção de Deus muito grande. Nós precisamos desarmar os espíritos, tirar desta fogueira a lenha da intolerância, da violência, da beligerância, para termos a tranquilidade de, com diálogo, com respeito, fazermos a transição para o país que nós precisamos ser. Vencer esta crise, recuperar os fundamentos econômicos e, sobretudo, também melhorarmos os indicadores sociais. Quais são as suas expectativas para essa nova fase no Podemos? O Podemos, ele tem um projeto de país. Isso me atrai. E o projeto de país que ele tem e que é representado pelo senador Álvaro Dias é um projeto que me deixa confortável. Por quê? Porque não se trata de um projeto inconsequente, não se trata de um projeto que não tenha consciência das dificuldades que o Brasil tem pela frente, de que nós temos que tomar um remédio amargo, nós temos que tomar medidas duras, drásticas, pagar um preço, mas este preço é absolutamente necessário para que nós possamos fazer a transição. São 14 milhões de desempregados no país, nós temos uma dívida pública que consome 1/3 do nosso orçamento de 3 trilhões, 3,3 trilhões a cada ano, isso é muita coisa. Nós temos uma previdência que hoje compromete 25% quase do nosso orçamento, uma capacidade de investimento quase zero, próxima do zero. Então os desafios para o futuro são muito grandes. Nós precisamos adequar a legislação para dar segurança jurídica à iniciativa privada, para que os investimentos apareçam e eles possam oferecer ao Brasil a energia que ele precisa para a retomada do desenvolvimento, ao mesmo tempo que nós precisamos organizar o Estado, diminuir o tamanho do Estado até não o tamanho mínimo, mas o tamanho necessário. Precisamos olhar para o Congresso Nacional e diminuir o tamanho do Congresso Nacional, reduzir o número de deputados, reduzir o número de senadores, reduzir o número de ministérios, e o Podemos topou esse projeto. O Podemos identificou nesse projeto a resposta que o Brasil precisa e algumas das medidas necessárias de nós prestigiarmos o investimento, aquele que empreende, ao mesmo tempo sem nós abrirmos mão de protegermos o direito justo do trabalhador. Então o Podemos se apresenta como uma ponte, um facilitador do diálogo, e esse projeto de país é o projeto que eu acredito. Mais uma vez gostaríamos de agradecer por mais uma oportunidade de entrevistá-lo.
Bom, é mais uma alegria para mim, mais uma vez uma grande alegria, poder conversar com você, conversar com os nossos amigos e esclarecer algumas questões importantes que envolvem não apenas a minha vida, mas que falam do nosso trabalho e que também diz respeito à vida de todos, porque estamos falando do nosso anseio, da nossa busca por um Brasil melhor.